RFI Convida. Lúcia Miesel. Como nós já mencionamos, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff entra agora na reta final a partir desta quinta-feira. Qual vai ser o impacto político dessa medida tão marcante na vida de qualquer país? Convidamos então o cientista político Gaspar Estrada, que é o diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, da prestigiada Sciences Po, aqui de Paris. Gaspar Estrada, ainda é possível ter surpresas no Senado e a presidente Dilma Rousseff conseguir evitar esse impeachment? Bom, bom dia. Eu acho que no Brasil, e nós vimos isso nesses últimos meses, tudo é possível, né? Até um processo de impeachment de uma presidenta, que até alguns meses atrás, ou algum ano, era impensável, né? Então, eu acho que você não pode, e até os próprios investidores estrangeiros hoje estão ainda receosos com esse processo, porque, afinal, sempre pode haver surpresas no último momento. Agora, isso, de fato, pode acontecer, mas hoje a percepção é que sim, a presidenta Dilma Rousseff será afastada do poder na próxima semana, aparentemente, e, portanto, Michel Temer vai se tornar, pode se tornar presidente do Brasil até 2018. Nesse caso, se um eventual retorno de Dilma Rousseff acontecesse, como você disse, tudo pode acontecer no Brasil, você acha que tem uma chance, talvez alta, de uma nova convulsão social no Brasil, como a gente estava vendo nos meses anteriores, né, no início do ano e até o afastamento da presidente, o país realmente efervescente em relação a esses assuntos políticos? Um eventual retorno de Dilma traria de volta esse clima? Bom, um eventual retorno da Dilma Rousseff pode trazer de volta esse clima, mas eu acho que agora o dado concreto é que houve muitas mobilizações, houve as próprias Olimpíadas, os brasileiros estão cansados com toda essa crise econômica, política, social. Agora, o fato é que a economia continua piorando, o desemprego continua aumentando, e se essa tendência continuar, aí sim eu não excluo que os brasileiros se mobilizem, e aí fora qualquer tipo de ideologia ou classe social, mas muito mais ligado a uma questão ligada à economia, porque essa é a principal preocupação dos brasileiros no seu dia a dia. E nós estamos vendo que a classe política não entendeu o recado da sociedade, porque nós vimos nesses últimos dias que os senadores anunciaram que vão tentar votar um reajuste salarial do STF, que pode ter uma consequência sobre todo o funcionalismo público, portanto, agravar a crise das contas públicas. A presidenta Dilma hoje está sendo julgada por uma suposta irregularidade e irresponsabilidade fiscal, mas nós estamos vendo que os mesmos juízes que podem votar essa destituição na semana seguinte vão piorar ainda mais esse buraco das contas públicas. Então, desse ponto de vista, eu acho que as lições não foram aprendidas e, portanto, a crise vai continuar. E não é impossível que chegue uma hora onde os brasileiros digam basta a isso. Uma nova convulsão por outras razões. E como é que você avalia a defesa da presidente Dilma Rousseff nesses quase 4 meses entre o afastamento e essa votação final do processo? A gente viu que ela se manteve bem distante dos holofotes, mas o próprio PT também não assumiu muito o papel de defensor da presidente, né? Inclusive foi contra aquela proposta dela que embasou a carta aos brasileiros em que ela defendia um plebiscito sobre a realização de novas eleições. É correto. Eu considero que a presidenta Dilma não conseguiu criar fatos políticos que permitam ela sair desse espectro da destituição, que hoje está levando ela prestes a ser destituída agora nos próximos dias. Ela demonstrou mais uma vez que ela não tem o sentido do timing, que ela cometeu muitos erros, tanto na política como na economia, e isso continuou confirmando-se ao longo desse processo de destituição. E nós vimos que a partir do momento onde ela lutou muito mais pela sua biografia do que pela sua volta efetiva ao poder, o PT, que ele sim vai continuar brigando, disputando eleições e que, portanto, tem outros objetivos estratégicos de fato da presidente, houve um distanciamento entre, por um lado, o partido, que vai disputar eleições agora municipais em outubro e depois eleições presidenciais em 2018. O PT está muito mais
tentando preservar a sua estrutura como partido político, o seu futuro político. E que não é o mesmo objetivo da presidenta Dilma, que é preservar a sua biografia. Então, é por aí que pode se entender esses ruídos na relação entre PT Quase e uma Dilma ruptura, Rousseff. né? Bom, isso aí, se ela se desfiliar, seria uma ruptura. Eu acho que há uma distância entre os dois. Bem profunda, inclusive em relação a Lula, né? Que a gente Bom, percebeu. aí o ex-presidente Lula, ele está agora tentando, bom, por um lado, tá essa disputa na justiça, né? Entre, por um lado, o juiz Sérgio Moro e Curitiba, de modo geral, o que é chamado Curitiba, os procuradores do Ministério Público, e ele e os advogados dele, e por outro lado, disputa política. Eu acho que hoje em dia as pesquisas são muito claras. Hoje em dia, no primeiro turno, Lula ganharia o primeiro turno das eleições, embora seja o político mais rejeitado, mas ainda tem muita força política no país. Aliás, é a maior força política do país, se queira gostar ou não. As lideranças da antiga oposição, que tem mais recall, como Aécio Neves, Geraldo Alckmin, o próprio José Serra, que hoje é ministro das Relações Exteriores, todos eles perderam pontos nas últimas pesquisas de opinião, apesar de todo o escândalo da Operação Lava Jato. O PMDB nem se fala. O próprio Michel Temer, se eleições aconteceriam hoje, ele nem chegaria ao segundo turno. Ele é um político com uma grande rejeição. Aliás, hoje foram divulgados resultados de pesquisa Ibope, que mostram em 22 capitais, Michel Temer é um exímio cabo eleitoral. Portanto, eu considero que o quadro político está muito convulso, a economia não vai melhorar, pelo visto, daqui a 2018, e isso pode levar uma possibilidade de que o ex-presidente Lula seja um candidato efetivo com potencial real nas eleições de 2018. Em relação a esse processo em curso agora, a pergunta que eu não quero calar é golpe ou não é golpe? Bom, isso aí eu não quero entrar nesse raciocínio. O que eu quero entender é que esse processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o que ele fez é que ele está transformando as instituições do Brasil. Isso, para mim, é um risco no sentido que o Brasil é um país presidencialista. As consequências dessa ação, essa revanche dos parlamentares contra a presidenta, que desconsiderou o parlamento durante o seu primeiro, a parte do segundo mandato, os parlamentares agora deram-se conta que eles podem destituir por razões políticas uma presidenta. Isso também pode acontecer com o Michel Temer amanhã, porque nós estamos vendo que os deputados e os senadores, votando pautas bomba em 2015 e agora reajustes salariais em 2016, não estão exímios, não estão, também são responsáveis pela responsabilidade fiscal, pelo buraco das contas públicas no Brasil, que estão na origem desse processo de impeachment da presidenta. Eles sentem que, se eles foram capazes de destituir uma presidenta, eles podem fazer isso amanhã. Isso é uma ruptura no sentido da Carta da Constituição de 88, que fazia que o Brasil era um país presidencialista e não parlamentarista. Uhum. Então, isso eu acho que é um precedente que pode ser até perigoso no futuro, porque isso tira atribuições do presidente e dá atribuições a um Congresso que, como pelo visto, não é responsável. Excelente. Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, da Sciences Po aqui de Paris. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado.